Boa noite, irmãos, amigos queridos da Igreja Batista da Freguesia, Ilha do Governador. Boa noite você que nos assiste aí de vários lugares pelo YouTube. Todos sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe as famílias de vocês. Que bom que vocês gostam de estudar e de ouvir sobre os valores bíblicos, sobre a palavra de Deus. Muito bem-vindos todos. Quero lembrar dos motivos que temos hoje para oração aqui no nosso Oração e Ação Jovem, né? Oração e Ação Jovem essa semana. Nós estamos aqui para lembrar dos aniversários de Ana Maia, Lígia Carrielo, Felipe Rosário, Vera Leal, Rosa Salles e José Américo Luz. Lembrando também do aniversário de casamento de Cristina Torres e Wellington. Vamos lembrar daqueles que estão doentes, orar pela saúde deles, não é? Vamos orar pela Marilac, pela Rejane, pela Rosa. Estamos orando também pela completa recuperação do Ribeiro, que fez uma cirurgia. E peço que vocês orem pelo Vinícius Oliveira, irmão de Magali, que mora lá no Paraná. Orem por ele, por favor. Vamos estar orando pela consolação das famílias, daqueles que perderam seus entes queridos neste momento difícil da vida do nosso país e do mundo, por que não dizer assim? Mas vamos lembrar com prioridade de estar orando pelo nosso país, orando pelo Brasil, orando pela justiça, orando pela liberdade de culto, pela liberdade de expressão, pela justiça, pelo cumprimento dos valores corretos, justos. Temos que estar orando pelo nosso país, orando pela salvação, orando pela restauração da ordem no nosso país. Ore por isso, ore pelos bons governantes, para que Deus, cuidando deles, os blinde de todo mal, lhes dê sabedoria, ousadia, sucesso, vitória nos seus propósitos. E que Deus também fale ao coração e à mente daqueles que são maus governantes, porque a Bíblia nos ensina a orar pelos governantes, todos eles. Não importa, não faz juízo de valor orar por eles, para que Deus faça a vontade dele no coração e na mente de todos eles. Vamos orar também pelos profissionais de saúde, pelos pastores, missionários. Lembre dos nossos projetos sociais, você pode se engajar em um deles, participar, se você sentir no seu coração o desejo de participar dos projetos sociais da Igreja Batista da Freguesia, faça isso com alegria. Nós fazemos distribuição de cestas básicas para várias famílias que estão passando necessidades. Hoje tivemos uma reunião muito importante falando sobre o grande número de mulheres que estão procurando nossa igreja. Mulheres que estão passando por situações muito difíceis nas suas famílias e nós queremos acolhê-las, queremos ajudá-las. Uma das formas é a distribuição de cestas básicas de alimentação para aqueles que estão passando fome. As cestas têm um valor de R$ 57, você tem aí os dados bancários da nossa igreja. Se desejar, se Deus tocar a sua mente, seu coração, contribua. Nós fazemos doação de leite, de caixas de leite para idosos, para o Lar Batista do Idoso. Essa semana foi semana de entrega e pudemos entregar uma boa quantidade de leite ali. Você pode ajudar também. E nós estamos trabalhando, apoiando uma instituição que cuida da recuperação de homens que estão dependentes químicos, né? A Chácara dos Profetas, e você pode fazer doações de alimentos, de roupas masculinas, agasalhos, material de higiene e limpeza, tudo isso vai ajudar. Lembro que os nossos cultos presenciais estão acontecendo normalmente nos domingos, às 10h30, na rua Magno Martins, 165, Freguesia, Ilha do Governador, e você pode participar. Quero lembrar de duas programações. Nós teremos um encontro de mulheres, um café da manhã com as mulheres da Igreja Batista da Freguesia, e outras que desejarem vir serão muito bem-vindas também. Esse café da manhã será no sábado 11 de setembro,
às 9 horas. Ali elas estarão juntas com todos os cuidados com relação ao afastamento social, higienização, material descartável, tudo com muito cuidado, álcool gel, medição de temperatura, máscara. Então será no sábado, nas dependências da nossa igreja, dia 11 de setembro, às 9 horas da manhã. Temos ali surpresas muito importantes. E no próximo domingo, sem ser este domingo agora, o outro, no domingo, dia 12 de setembro, teremos o nosso culto presencial também às 10h30 e estaremos celebrando a Ceia do Senhor. Venha para celebrar a Ceia do Senhor. Eu não tenho certeza, mas acredito que nós estávamos ainda com uma certa dúvida da data, mas agora estamos confirmando. A Ceia do Senhor será celebrada no domingo, dia 12 de setembro, às 10h30. Vamos orar então, pedindo a bênção de Deus sobre esta mensagem de hoje. Hoje é dia do Oração e Ação Jovem. Quem vai estar trazendo a palavra é o Kleber, querido irmão, jovem desta igreja, casado com Larissa, que também é muito querida. Aliás, os jovens da nossa igreja são maravilhosos, todos queridos e comprometidos com Deus. Vamos orar, feche seus olhos. Deus de amor, muito obrigado pelo teu amor e bondade. Pai, perdoa os nossos pecados. Quero suplicar a tua unção sobre o Kleber. Senhor, que ele possa trazer a palavra segundo a tua vontade e a tua inspiração, Pai. Peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos ouvir o que Kleber está trazendo para nós, uma mensagem do Senhor. Boa noite, irmãos, tudo bem? É sempre uma honra estar participando aqui do Oração e Ação da Juventude. Eu, Kleber Pizão, vou trazer mais uma mensagem nessa quinta-feira. Como o pastor já tem citado, os nossos cultos Oração e Ação, os nossos vídeos de Oração e Ação estão acontecendo quinzenalmente agora, porque na semana que não tem vídeo, nós retomamos o nosso PGM, nosso pequeno grupo, às sextas-feiras. Então, se você quiser mais informações, né, você é jovem, quer participar com a gente, tá aqui o meu contato, né, para eu poder te dar informações, te orientar com relação a onde vai ser, se vai ser na casa de alguém, se vai ser na igreja, e a gente tá retomando essas atividades com todos os cuidados, com protocolos, com muita segurança, para que a gente possa voltar a se reunir junto, assim como já temos feito como igreja, não é mesmo? Então, eu queria trazer uma mensagem muito especial nessa noite, com um testemunho, né, sobre como foi a minha experiência em ter passado pela Covid. Foram dias difíceis, foram dias complicados, mas Deus cuidou bastante de mim. E eu queria compartilhar um pouco do que foi essa experiência e de certa forma, como serviu de aprendizado também. Eu viajei no início desse mês, né, passei um final de semana em Curitiba, uma região muito fria, com a Larissa, e a gente tinha essa preocupação um pouco com a doença, porque a gente ficou num lugar muito isolado, no interior, então tinha pouco risco, mas com a preocupação de uma possível pneumonia, uma gripe, alguma coisa, né? E quando retomamos para cá, o Gabriel, meu irmão, estava sentindo alguns sintomas que não pareciam com Covid. Ele estava com diarreia, uma dor na barriga, parecia algo relacionado mais à alimentação, uma infecção alimentar ou alguma reação simples, né? E depois de 3 dias ele começou a sentir tosse, febre, e aí sintomas que tinham mais relação com a Covid, e ele testou positivo. Só que no meio desse tempo, a gente se distraiu pelo fato dele não estar sentindo nada que fosse muito claro de Covid, e acabei tendo contato com ele aqui em casa, né? E aí foi inevitável, passados alguns dias, eu também estava sentindo os sintomas. E a princípio eu estava muito tranquilo, pelo fato, né, do Davis, que a gente conhece muito bem, recomendar um medicamento, e eu ficar tranquilo com relação ao fato de inibir o agravamento da doença, chegar a uma internação, eu não tinha tanta essa preocupação. Mas conforme os sintomas foram aparecendo, eu comecei a ficar um pouco mais preocupado, um pouco mais aflito, né? E no meio desse caminho, minha sogra acabou caindo em casa também, a mãe da Lari, e acabou tendo que vir para cá, então eu fiquei muito dentro do quarto, e aí ficou aquele clima como se fosse um leito hospitalar mesmo, e eu acabava ficando muito pensativo, e aí isso me deixou um pouco aflito, um pouco preocupado. Eu já conversava com o meu terapeuta sobre a preocupação, e conversava com a Lari também, sobre a preocupação de pegar a Covid e como ficaria a minha mente, né? Como ficaria a minha cabeça com relação a doenças, preocupações, enfim, tudo que a gente vê. Eu me isentei totalmente de assistir jornais nesse período que eu estava doente, porque as informações, as notícias são muito cruéis,
e a gente teve mortes também de pessoas importantes, Tarcísio Meira e eu acho que Paulo José, não me lembro agora o nome, atores, né, que morreram também em decorrência de Covid, pneumonia. Então, me isentei dessas informações para que eu ficasse com a mente tranquila. Mas Deus, Ele não desampara a gente, né? Ele está sempre conosco. E esse título diz: não temas. O ser forte e corajoso eu peguei emprestado lá de Josué, que Deus falou com Josué para ele ser forte e corajoso na sua missão, mas eu acho que essa frase se liga muito bem também. Não temas, ser forte e corajoso nos desafios, nas preocupações de saúde, de família. E diante desse tempo que eu tive de isolamento, né, de lidar com sintomas, de lidar com estar doente e com medo de um agravamento, eu acabei pensando na importância da gente ter a nossa mente limpa, tranquila, para que o Senhor possa ocupar a nossa mente, pairar na nossa mente e nos dar a tranquilidade que é necessária para que a gente possa caminhar e viver e enfrentar todos os nossos desafios. Queria te convidar primeiro a ler, abrir comigo em Isaías 41:10, onde consta a frase, né, que dá título a esse vídeo: não temas ser forte e corajoso. Dá uma olhada comigo lá em Isaías 41:10. Um versículo muito conhecido também, e que a gente deve sempre reforçar na nossa mente, no nosso dia a dia, que a gente possa acordar e lembrar desse versículo. Não precisa ser com as mesmas palavras, mas que a gente possa lembrar do que ele significa. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Esse é o nosso Deus, é um Deus que cuida, é um Deus que não abandona, é um Deus que está presente e, apesar de alguma preocupação, apesar de alguma ansiedade que é nossa, que é terrena, a gente pode confiar que o Senhor é conosco e Ele não nos desampara. E aí eu falava sobre um coração e uma mente que estejam disponíveis para o Senhor e que a gente esteja atento à voz dEle e não se deixe levar por tudo aquilo que está à nossa volta. No caso de doença, são as informações de pessoas que morrem, de pessoas que sofrem por aquela doença, casos de agravamento, casos que levaram à morte. No caso da família, por exemplo, se você tem uma preocupação com o seu cônjuge, com os seus filhos, são casos de filhos que você vê na televisão, na internet, que se drogam, que se mutilam, enfim, tantos casos que são ruins, de um marido que trai sua esposa, que bate na sua esposa, enfim, exemplos que, diante de uma preocupação que você tem, podem agravar esse pensamento, podem torná-lo mais negativo do que realmente é. Então, cuide da sua mente, procure sempre estar com os olhos no Senhor e com a sua mente no Senhor, para que Ele possa cuidar do seu pensamento e te direcionar, te dar paz e a certeza daquilo que Ele quer para a sua vida. Mantenha seus olhos no alto. Dá uma olhada lá em Colossenses 3:1-2, que fala exatamente isso. É uma passagem bem curtinha. Colossenses 3, versículos 1 e 2, fala sobre isso, sobre a gente manter os olhos no alto. Colossenses 3, 1 e 2. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Esse é o versículo 3 que eu li por último. Mantenha os olhos no alto, mantenha os olhos no Senhor. Se você já é cristão, se você já é crente assim como eu, que você possa permanecer com os olhos no Senhor, permanecer com a sua mente no Senhor, através da oração, através da leitura da palavra, através de música, através de mensagem que você assiste. O Senhor pode falar de diversas maneiras, mas mantenha os olhos no alto. E eu digo isso dando meu testemunho com relação ao Covid, que eu talvez em alguns momentos tenha perdido um pouco isso. Eu tinha a total certeza que Deus estava cuidando da minha saúde, mas a preocupação, a aflição, ela com certeza poderia ter sido menor se eu tivesse com os olhos mais voltados para o alto, com a mente mais voltada para o alto, que é onde está o Senhor, que é onde vem o nosso socorro. Eu vou dar uma olhada também em 2 Coríntios 5:15. Você pode ir lá comigo, mas também você pode acompanhar nessa leitura. 2 Coríntios
5,15. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. O Senhor Jesus morreu e ressuscitou por nós. A nossa vida é dele. E a gente, com essa consciência, pode descansar no Senhor. Porque a gente é muito apegado às coisas terrenas. E a nossa mente muitas vezes está aqui, muito baixa, né? Abaixo das nuvens aqui. E o Senhor tem cuidado de nós. E Ele nos convida a estar atento à voz dEle, a direcionar a nossa mente para o alto. E é muito importante a gente lembrar que a morte para o cristão é lucro. E eu vou ler esse versículo que está lá em Filipenses, que é muito importante. E que a gente possa sempre lembrar. A gente, quando fala em morte, né, é muito... dá uma angústia, né, dá uma aflição quando a gente fala no risco da morte de alguém que a gente ama, da nossa própria vida, se a gente está com alguma doença, ou se a gente está passando por alguma coisa que gera essa preocupação, seja conosco ou com alguém, mas que a gente possa lembrar que para nós a morte é lucro. Dá uma olhada lá em Filipenses 1:21. Eu vou ler, é muito curtinho esse versículo e muito famoso também. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É o que dizem Paulo e Timóteo lá na carta aos Filipenses, na carta aos Filipenses. E aí, esse texto, se você está por aí agora, se você talvez não é um cristão e está acompanhando esse vídeo, para nós é isso. A gente, obviamente, a gente não quer morrer. A gente não tem desprezo pela vida que o Senhor nos deu o privilégio de viver. Vamos zelar, vamos lutar pela nossa saúde, vamos preservar, vamos seguir a trajetória da nossa vida, colocando diante do Senhor, obedecendo ao Senhor e tendo uma vida de obediência e de cumprir a Tua palavra. Mas sabendo que o morrer é lucro. Então, no meu caso e no caso de tantos outros, milhares de pessoas que passaram pela Covid ou tantas outras doenças, leitos de hospital, que o Senhor possa fortalecer, dar paz e dar discernimento para entender que há luta pela vida. O Senhor pode resgatar, pode regenerar, pode curar doenças que já estão numa situação muito difícil, mas Ele pode também te dar a paz que excede todo entendimento para se entender que morrer é lucro. Então, quando você estiver aflito, preocupado com isso, peça ao Senhor força, que Ele te fortaleça, que Ele te dê fôlego de vida para encarar suas dificuldades, suas preocupações. Mas tranquilo, porque a gente tem um destino que é a vida eterna, que o Senhor possa cuidar de você também. Nessa mensagem simples eu queria trazer isso, que você cuide da sua mente, que você esteja ligado no Senhor, que você esteja apontando sua mente para o alto, em oração, através da leitura da Palavra de Deus, para que no momento em que a aflição vier, a preocupação vier, as lutas vierem, e elas podem ser enormes, mas o Senhor não dá um fardo maior do que você pode carregar. Então, que você se fortaleça para que essas lutas possam ser vencidas e que o Senhor possa estar com você em todo o tempo. Amém? Cuide da sua mente, cuide da sua vida. Eu queria orar por você nessa noite e que Deus te abençoe e te dê muita força e discernimento. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me tirou da Covid, o Senhor cuidou da minha saúde. Muito obrigado, porque foram dias difíceis, né? Complicados, mas que o Senhor preservou a minha vida, preservou a minha saúde, preservou a Larissa, que não pegou, a minha sogra também, que esteve aqui. Muito obrigado pela recuperação do Gabriel também, por ter protegido os meus familiares lá onde ele mora, minha mãe, minha tia, meu avô, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Coloca na nossa mente, Pai, aquilo que o Senhor quer fazer de nós e que a gente possa buscar o Senhor através da leitura da palavra, através da oração, que a gente possa buscar o Senhor, para que a nossa mente possa estar cheia de Ti e que não haja espaço para grandes aflições que vêm desse mundo, Senhor, que a gente possa estar conectado com o Senhor. Por isso eu te peço que o Senhor cuide das nossas mentes, Senhor. Cuide da mente desses que estão assistindo agora nesse momento, sendo cristãos, sendo crentes ou não, Pai. Que o Senhor possa tocar nesses corações e possa dar discernimento e sabedoria, Senhor. Assim como eu te peço também pela nossa igreja, que o Senhor continue cuidando, Pai, e que a gente possa ser influência e luz
nessa comunidade que está à nossa volta, Deus. Cuida de nós. Nós te pedimos por isso, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquem com Deus, então. Daqui a 2 semanas, 15 dias, a gente está de volta com a nossa oração e ação da juventude. E você que é jovem está convidado a estar com a gente no nosso PGM. Meu telefone está aqui à disposição para você que quiser participar, tá bom? Fique com Deus e até a próxima. Muito bom, que bom ouvir essa mensagem, Kleber. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês e que Deus esteja cuidando de cada um de nós, que Deus nos conduza a tomar decisões e fazer escolhas acertadas segundo a vontade dEle. Vamos agora orar para encerrar o nosso oração e ação. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, abençoa, Senhor, os aniversariantes, Senhor, eu te peço, consola as famílias que perderam seus entes queridos, Pai. Quero suplicar que o Senhor abençoe o nosso Brasil, abençoe as autoridades do nosso país, Senhor, cuidando delas, dando a elas discernimento, protegendo os bons e corrigindo os maus, Senhor. Abençoa os profissionais de saúde, abençoa, Senhor, eu te peço, aqueles que são mais vulneráveis, abençoa missionários e pastores, abençoa os missionários nos campos distantes e alguns países que estão passando momentos tão difíceis, tão agressivos para com os valores cristãos. Meu Pai querido, tudo isso nós te pedimos, te agradecemos, confiando em Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, queridos. Lembre-se que amanhã nós teremos o nosso Oração e Ação Kids, às 19h30 pelo YouTube, com uma mensagem para as crianças. Nos vemos lá. Até logo.